Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam sobrevivendo, né? Todos nós estamos sobrevivendo, que já está bom demais por enquanto. Olha só, eu enviei um material para vocês, agora referente já ao início do estudo do que a gente chama, né, de estudo das escolas de época, escolas literárias, estilos de época, enfim. E a gente começa estudando a literatura medieval. Né? A gente começa estudando a literatura medieval portuguesa, por uma razão que parece bastante óbvia. Né? Não tem como a gente estudar a literatura medieval brasileira, porque não tinha Brasil. Então, o que acontece? É fundamental você entender que o trovadorismo, né, então o nome é trovadorismo, ele está ligado a uma questão aliás, como toda produção estética, né, a uma questão histórica, a uma questão social, uma questão econômica. Quer dizer, a arte não nasce do nada, a arte não brota do chão. Então, quem produz arte é um homem. Esse homem está inserido num contexto. E é a partir desse contexto que você precisa entender, então, o que é, né, nesse caso agora específico, o trovadorismo. Então, olha só, o trovadorismo está ligado ao contexto do feudalismo. Então veja, nós estamos falando, e aí é claro, as coisas não aconteceram todas ao mesmo tempo, da mesma maneira na Europa toda. Então o que eu vou falar aqui se aplica ao sentido meio geral. Mas nós estamos falando de um modelo, de um sistema, em que a gente vai ter um feudo, né, um senhor feudal e seus vassalos, que podem ser inclusive senhores de outros vassalos. Né? Um feudo maior e feudos menores dentro desse feudo. Então, senhores de senhores. De qualquer maneira, a relação vai ser sempre de, uma palavra bonita, ó, subserviência. Né? O que é subserviência? Estar abaixo do outro. Por que isso é importante para nós aqui? Porque a literatura do trovadorismo ela vai carregar muito essa característica. Né? Então, qual é o grande tema, qual que é a grande questão aí trabalhada na literatura ao longo da história da humanidade, né, de forma mais recorrente? É o amor. Né? Então, olha só, eu coloquei lá no material que eu mandei para vocês um exemplo de uma cantiga de amor. Então, veja, imagine uma linha do tempo. As primeiras cantigas que surgiram foram cantigas de amor. Bade, por que chama cantiga? Porque os poemas eram cantados. Simples assim. Então, o trovador, por isso trovadorismo, o trovador é o compositor da letra, ele que escreve essa letra, o autor dessa letra, né, do poema em si. Esse cara é um homem, sempre, né? A mulher não era dado o direito de se instruir, e ele é um nobre. Então, ó, homem nobre. Isso é fundamental, isso é de fundamental importância. É esse homem nobre que vai escrever a cantiga. Agora, vamos prestar atenção. Nessa cantiga que eu coloquei lá para vocês, na cantiga da Ribeirinha, se vocês pegarem para dar uma olhada, vocês vão ver que esse homem nobre, ele se coloca numa posição inferior, numa posição subserviente em relação à sua mulher amada. Como assim? É mais ou menos como se eu estivesse trabalhando o grande tema, que aliás é um tema que existe até hoje, que é o tema do amor impossível. Então, até por isso que eu pedi o trabalho para vocês, né, para vocês analisarem. Não é para ler o romance, não. Se quiserem ler, podem. Mas para vocês pegarem um resumo, pegarem o resumo do enredo, para entenderem. Né? Ali eu tenho um cavaleiro que é apaixonado por uma dama, e essa dama ela está acima dele, socialmente falando, né, em termos sociais. Então, ó, nós estamos falando de um período em que as pessoas vivem em sociedades estratificadas. Então, isso se reflete na arte. A cantiga de amor vai ser, então, um tipo de composição em que um eu lírico masculino, ele se coloca numa posição inferior à mulher amada, àquela por quem ele sente amor, mas que não corresponde a esse amor. É um amor platônico, ele não vai acontecer. Ele não vai acontecer justamente porque existe entre os dois uma diferença social. Então, é muito comum a gente encontrar, e aliás isso é muito importante, né? Lembre-se que a gente está falando de literatura.
Nós não estamos falando de vida real. Como assim, Vade? O cara que escreve a cantiga não precisa necessariamente estar apaixonado. Ele não precisa necessariamente estar abaixo da mulher. Né? A literatura é ficção. Eu estou te dizendo isso porque tem reis de Portugal que foram trovadores e que escreveram cantigas em que eles inventam, criam um eu lírico. Estou apaixonado, ela não me quer e tal, tal. Isso é uma invenção. Nem tudo que está na arte é verdadeiro. Ela nasce de um contexto real, mas aí eu vou usar a imaginação. Então, lembre sempre disso, entenda isso. As cantigas de amor, elas têm uma estrutura muito simples, uma estrutura básica, que está ligada ainda às origens da língua portuguesa, escritas ainda, algumas delas em galego, que é um idioma, um dialeto antigo, que vai dar origem ao português. E aí, esses trovadores vão escrever, então, a razão pela qual eles sofrem por amor. Tudo bem? Então, essas são as cantigas de amor. Passado algum tempo, a estrutura política, a estrutura social se modifica. E, ao se modificar, ela vai trazer uma nova realidade. Então, lá nas cantigas de amor, eu tenho o feudalismo mais fechado, em que as pessoas vivem naquela estrutura do feudo e que vão ter essa relação aí de subserviência e tal. Passado algum tempo, começam a surgir as viagens, a ideia do expansionismo, as viagens comerciais, ou viagens de conquista, enfim. Vai mudar o contexto. E mudando o contexto, muda a estrutura. Então, vai surgir um outro tipo de cantiga, a cantiga de amigo. Então, vamos de novo. Primeiro surge a cantiga de amor. E a de amor, eu tenho um lírico masculino que fala de um amor impossível. Na cantiga de amigo, o poeta vai mudar a sua forma de escrever. Ele vai passar a utilizar um eu lírico feminino. Vade, então é uma mulher que escreve? Não, não é uma mulher que escreve. É um homem. Não é literatura? Não é ficção? Na ficção eu não posso ser qualquer coisa? Eu posso narrar em primeira pessoa e eu posso ser uma caneta? Eu posso ser uma xícara? Eu posso ser um cachorro? Eu posso ser o que eu quiser? Então, o poeta, que é um trovador, que é um homem nobre, ele se coloca como se fosse uma mulher. E ele vai expressar ali a saudade. Então, vamos comparar de novo. Na de amor, ele expressa o sofrimento. Aliás, tem até um nome bonito isso, é a coita. A coita amorosa, o sofrimento pela mulher impossível. Na de amigo, ele expressa a saudade. Então muda. Agora é o eu lírico feminino, que teve alguma coisa com o seu amigo. Amigo aqui é um eufemismo, seu namorado, um amante, um marido. E aí, nessa cantiga de amigo, vai surgir a ideia do amor ausente. Então, ele esteve comigo e ele se foi. Então, olha que interessante, na cantiga de amor, o amor impossível. Na cantiga de amigo, o amor ausente. Mudou alguma coisa? Se vocês pegarem as canções que a gente ouve hoje, aliás, em alguns gêneros musicais parece que só se fala disso, Ou ela não me quer, ou ele foi embora. Basicamente isso. Então, as cantigas elas vão fazer muito sucesso e vão servir, sim, de base para o surgimento aí de um tema bastante comum na cultura popular da língua portuguesa, certo? Só mais uma observação. Essas cantigas de amor e de amigo são aquilo que a gente chama de cantigas líricas, ou seja, elas expressam sentimento. No próximo momento a gente vai falar das cantigas satíricas, que são aquelas que vão fazer uma brincadeira, uma crítica, vão trabalhar a comicidade. Então, por enquanto, líricas, depois satíricas, certo? Por último, a questão da estrutura. Perceba que nas cantigas de amigo, eu coloquei um exemplo lá para vocês também, surge uma estrutura que a gente vai chamar de paralelismo, que é uma repetição de versos ou estrofes idênticas ou quase idênticas, que vão dar ritmo regular às cantigas. Veja, então, recapitulando. Cantiga, porque os poemas são cantados. Trovador é aquele que compõe os poemas, que escreve. Ele é um homem nobre. Nas de amor, ele é um homem que coloca um eu lírico masculino, que sofre por um amor impossível. Nas de amigo, ele se coloca como um eu lírico feminino, que sofre pela saudade de um amor ausente. Beleza?
Tentem fazer as atividades da apostila, tentem fazer as atividades que eu passei para vocês, passei um trabalhinho lá para vocês escreverem, e se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, tá bom? Um beijão, boa sorte aí para todos nós, e a gente vai se falando. Até mais.